E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Queridos e queridas, né? Beleza? Não se esqueça que os arquivos estão aqui no GitHub, só vocês baixarem, caso vocês precisem. E caso queiram me deixar ricos, tem aqui o Apoia-se, pode me dar o quanto de dinheiro vocês quiserem e puderem, tá? No vídeo anterior eu acabei pulando uma pergunta, eu acabei respondendo a 3 e acabei respondendo a 5. E eu esqueci de responder a porcaria da 4, tá? Explica a relação entre variância e o desvio padrão. Uma dessas medidas pode ser negativa? Explique. Então vamos lá, vamos responder nesta daqui a 4 e a 6, porque eu sou um animal e eu respondi em ordem inversa, né? Eu respondi de uma outra ordem. Então vamos lá, explica a relação entre variância e o desvio padrão. A relação, assim como eu já havia explicado um pouco no vídeo anterior, que a variância, o desvio padrão é o quadrado, a raiz quadrada da variância, né? E a variância é o quadrado do desvio padrão. E o grande problema da variância é que você não tem quando você retorna este valor, você não tem ele na escala ao qual você está trabalhando. Então, para você poder demonstrar para alguém que tenha também algum determinado conhecimento estatístico, né? Porque você, para chegar para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, você falar o desvio padrão é X, ela não vai entender, ok? Mas esse é o problema, né? Então a relação entre eles nada mais é o valor total, né, em cima dele. Então você tem a variância, que é o quadrado do desvio padrão, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Beleza? E uma dessas medidas pode ser negativa? Então vamos lá. Vamos a um pequeno ponto. Qual que é o grande problema aqui? Em qual pedaço deste nosso cálculo este valor poderia ser negativo? O único canto ao qual ele poderia ser negativo é neste pedaço aqui, que é quando nós pegamos o desvio. Eu vou pegar uma corzinha esse daqui, que é este pedaço aqui. Este daqui é o único lugar que poderia ter um valor negativo, né? Pois afinal de contas, quando nós estamos tratando sobre contagem, são valores absolutos, e quando nós estamos tratando sobre uma soma, né, pode ser que eu tenha uma soma de valores negativos. Então, se eu somar menos 10 com menos 20, né, eu tenho menos 30. Né? Normal, eu espero que vocês saibam essa parte do cálculo. Positivo, uma soma de negativo, eu junto os negativos, né, que não é uma multiplicação neste caso. Então, qual que é o outro ponto, matematicamente falando, daquilo que a gente está trabalhando? Quando a gente está tratando de desvios, sim, você pode ver que tem desvios positivos, pode ser que você tenha desvios negativos, tanto que a soma deles, se não forem dados agrupados com intervalos, vai dar zero, ou algum valor muito próximo a zero, dependendo do arredondamento da ferramenta com a qual você está trabalhando. Só que qual que é o ponto? O ponto que, logo depois disso, você tem um número aqui elevado ao quadrado. Tá? Então, não sei se vocês sabem, agora vão estar sabendo, qualquer número elevado ao quadrado, a não ser que você esteja tratando sobre dados imaginários, qualquer número elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Tanto que se você fizer um valor aqui bem besta, tá? Quanto que é menos 1 ao quadrado? Né? Quando você eleva ao quadrado, então você está tratando de menos 1 vezes menos 1, que menos com menos dá mais, que aí dá 1. Se fosse uma raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica não, desculpa, se tivesse elevado a terceira potência, se tivesse elevado uma potência ímpar, pode ser que eu tenha um valor negativo, só que em si eu não posso ter um valor negativo, porque a soma de todos eles, a soma de todos esses valores está sendo elevada ao quadrado. Graças a isso, eu não tenho como ter um valor negativo. E fora outra, caso vocês observem o símbolo da variância, aqui você tem um valor. Você tem um valor positivo aqui. Você tem um valor, desculpa, você tem um valor elevado ao quadrado. E um valor elevado ao quadrado, mesmo que esse valor aqui fosse negativo, ele se transformaria em positivo. E outra também, existe outra propriedade. Tudo bem que você pode ter
valores que são positivos e negativos. Mas aqui, quando nós estamos tratando sobre raiz de determinado valor, você, por teoria, você poderia ter um valor positivo, você poderia ter um valor negativo aqui, né? Mas em si, né? Então, por exemplo, se eu estou tratando de um valor, por exemplo, quer ver? Qual que é a raiz quadrada de 9? Né? Eu poderia ser um mais 3 e poderia ser um menos 3 também. Porque o mais 3 elevado ao quadrado ele vai dar 9 e o menos 3 elevado ao quadrado ele também dá 9. Então existem casos que um negativo e um positivo pode ser que um positivo e um negativo aconteça. Né? Então pode ser que o resultado desse daqui pode ser mais ou menos 3, por exemplo. Né? Mas se tratando do nosso cálculo ao qual nós estamos vendo neste caso, os desvios, né? Os nossos desvios, quando eles são calculados, eles são elevados ao quadrado antes de serem somados. Então, a soma é o resultado, a soma são os resultados de todo esse cálculo aqui. Né? Então, eu vou ter, sei lá, o meu valor de x menos tal. Né? Então, vou ter um x, sei lá, um x0, aí ele vai ser elevado ao quadrado, mais, aí eu vou ter x1 menos menos minha média elevado ao quadrado, mais elevado ao quadrado o resultado disso daqui, tá? Então pode ser que o resultado que eu tenho aqui seja negativo, só que a partir do momento que eu elevo ele ao quadrado, ele se transforma em positivo. Então não tem como você ter um desvio padrão negativo, ok? Teoricamente até que poderia, né? Mas se tratando observando o cálculo, sabendo que os nossos desvios eles são elevados ao quadrado antes de serem somados, então não tem como você ter um desvio padrão negativo. Beleza? Então vamos só rever aqui a pergunta. Então explique a relação blá 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 entre variância e desvio padrão. Uma dessas duas medidas pode ser negativa? Não. Tá? Não tem como, porque a forma como ela é somada, né, não tem como ela ser negativa, ok? E eu já expliquei o porquê. E 6. Dado um conjunto de dados, como você sabe se deve calcular o sigma, ou seja, o desvio padrão populacional, ou se você deve calcular o S, né? Neste caso, o S é o amostral. Aí vai dependendo do que você está querendo inferir e dependendo do que você está analisando. Vamos fazer alguns exemplos aqui da nossa 6. Eu vou escrever aqui na frente, tá? Dane-se. Vamos fazer alguns exemplos aqui da nossa 6. Então vamos colocar que eu queira inferir, né? A gente já está tratando na parte de inferir, mas pelo menos só teoricamente vamos falar aqui um pouco. Eu queira saber qual que é o desvio padrão de todos os homens brasileiros. Então eu quero saber de todos os homens brasileiros. Só que aí eu faço como? Não tem como eu, Bruno César, sair medindo a altura de, sei lá, mais de 100 milhões de brasileiros. Né? Eu acho que tem em torno de uns 180 milhões de homens brasileiros aqui no Brasil. Então não tem como eu sair medindo tudo isso. Então eu vou medir, sei lá, eu vou medir 400, 500 pessoas. Eu quero fazer o quê? Eu quero só saber daquilo que eu estou querendo analisar, ou eu estou querendo pegar aquele valor e poder inferir sobre algo a mais. Se eu quiser inferir sobre algo a mais, aí eu calculo somente o desvio padrão amostral, porque eu só tenho um pedaço daquele todo ao qual estou trabalhando. Se eu quiser calcular sobre o todo, aí sim eu tiro o populacional. Como assim? Então eu estou querendo saber de todos os brasileiros. Eu não vou conseguir medir os 80 milhões. Sei lá, eu acho que são 80 milhões. Eu só vou conseguir medir 300, 400 com muita paciência. Então eu vou fazer o amostral. Então quando eu tiver todos os meus valores, blá 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 blá, vou elevar ao quadrado, tirar a raiz. Então eu vou fazer o desvio aqui, né? Eu não lembro qual que é tudo, aqui é do 1 até n, aqui começa do 1, vai até n, que eu lembro isso daqui. Então eu vou ter aqui o n, né, elevado ao quadrado, dividido por a quantidade de menos 1. Então este daqui vai ser o meu desvio padrão. Beleza?
Agora é o seguinte, eu quero tirar a variação não, neste caso desvio padrão, de todos os salários da empresa ao qual eu trabalho. Quantas pessoas trabalham na minha empresa? Por exemplo, trabalham 45 pessoas. Veja que eu não quero tirar em cima de todas as empresas, por exemplo, de advocacia, de todas as empresas de administração, de todas as empresas de turismo. Eu quero tirar da minha. Eu quero saber da minha empresa. Então, eu vou pegar todas as 45 pessoas e eu vou tirar o desvio padrão disso. Qual desses dois eu uso? Eu uso o amostral ou eu uso o populacional? Como eu estou tirando de todo mundo, eu não deixei de incluir qualquer uma das pessoas, peguei desde do pessoal da faxina até a diretoria, deu 45 pessoas, todas elas orgânicas da empresa, e eu consegui pegar o salário delas e blá 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 blá, todas elas. Então eu vou tirar o populacional. Ah, eu quero saber qual que é o desvio amostral das pessoas que trabalham só na faxina. Eu sei que dessas daqui, 30 pessoas, não dessa mesma empresa, tá, que são 45, que você não vai ser gente pra caramba limpando, é uma outra empresa, por exemplo. Eu sei que na minha empresa tem 30, mas eu não tô com paciência, eu pego, sei lá, só 7 pessoas. Então eu vou, disso daqui, eu vou tirar o amostral. Se eu quisesse pegar de todas, aí eu teria que pegar das 30 pessoas, aí sim eu teria o populacional. Ok? Então essa é a diferença e esse é o dado, um conjunto de dados, como você sabe se deve calcular população ou amostral. Se esse conjunto de dados abranger todos aqueles dados, ou toda aquela população ao qual você queira, então a população da empresa ao qual você trabalha, todas as pessoas que moram dentro da sua casa, tudo aquilo que você consegue medir no todo, né? Então, não quer dizer que a população seja algo muito grande, na casa de milhões de pessoas, na casa de bilhões de seres. Não estou falando disso. Estou tratando de população do todo ao qual aquilo que você está analisando. Então, se é o todo ao qual aquilo que você está analisando, todas as vendas do mês de janeiro de 2019, eu tenho todas, eu não tenho só um pedaço, tenho todas. Então, eu tiro o desvio padrão populacional. Ah, eu quero saber o desvio padrão em cima de, sei lá, eu sei que eu tive 5 milhões de vendas, 5 milhões de transações na minha base de dados, mas eu quero tirar o desvio padrão só num pedaço, eu vou pegar, sei lá, tipo umas 5 mil. Então aí sim eu vou tirar o amostral, beleza? Porque eu estou pegando só um pedaço do todo. Se eu quero pegar do pedaço e tentar tirar um valor do todo, aí eu uso o amostral. Caso eu consiga tirar o do todo, né, aí eu vou ter um parâmetro, né, aí eu tiro o populacional. Beleza? É essa a diferença entre esses dois cálculos. No próximo vídeo, nós vamos discutir esses dois últimos, as diferenças e semelhanças da regra empírica e o teorema de Chebyshev, e o que você deve saber sobre o conjunto de dados antes de usar a regra empírica. Beleza? Beijo da bunda, até mais!